que o médico ele toma uma decisão lá dentro, porque eles se falam entre eles. E se ele tomar uma decisão, quem vai sofrer é o coitadinho, que não tem nem um carro para ir para o hospital em outra cidade. Nós tivemos o cuidado ainda de deixar 2 ambulâncias lá, para ainda correr o risco de chegar em Jaú, ou São Manuel, qualquer cidade aqui da região, e mandar de volta, porque eles não são obrigados a atender. Sem ter uma prescrição médica, enviando o paciente para outra cidade na central de vagas. Eu acho que nós estamos conversando a mesma língua. Eu quis dizer de Igaraçu, existe um agravo de instrumento. O que eu quis dizer é o seguinte, talvez você interpretou mal. Tem um depósito judicial, está no processo. As partes podem transigir a qualquer momento. Por exemplo, tanto o prefeito de Igaraçu quanto eles podem transigir a qualquer momento. Chegar a um consenso, isso de imediato, chegar a um consenso às partes, de levantar esse dinheiro para o hospital. Que está parado lá, um dinheiro... Doutor, eu vou contar uma coisa para o senhor. Pronto-socorro. Eu participei da primeira reunião. Mas já depois. Eu participei da primeira reunião que teve no fórum. O Gama fez uma proposta para o hospital de 25 mil reais. Daí ele subiu para 30. Daí o advogado dele, o Pedro Maneira, falou: Gama, vamos aceitar. Daí o Verba falou: não, ficou aquela discussão. A hora que terminou, chegou nos 35 mil. Saímos do fórum, fui até o Gama, junto com o Verba. Falei: Gama, pelo amor de Deus, aceita esse valor. Não tenho condições. Aí por que o promotor está bravo com ele? Passou 2 semanas, ele anunciou que ia fazer um pronto-socorro, que ele ia repassar 70 mil. E ele falou na frente do juiz e do promotor que ele não tinha. E depois ele achou 70. Se ele achou 70, ele acharia 105, doutor. Mas hoje a dificuldade do pagamento na hora que dos você médicos... está falando na frente de um juiz e de um promotor, você está sobre juramento. E o prefeito está sobre juramento de 24 a 30 mil habitantes. Ele está representando um povo. Ô João, quanto que tem confiscado e depositado judicialmente hoje na conta judicial? Qual o valor? Em torno de 300 mil reais. Isso que eu quero dizer, tem 300 mil reais. Na cidade de Igaraçu e nós, que nem são 300, a expressão quis fazer nesse sentido. Tem 300 mil reais depositados no processo. As partes chegarem em um consenso e pelo menos eles conseguem levantar, é isso que eu quis dizer, nesse sentido. Mas, existe, ele pode transigir a qualquer momento. As partes. Deixa eu te falar uma coisa, que eu tentei fazer. Fui falar com uma pessoa, eu não vou falar o nome, eu fui falar com uma pessoa, falei assim: teria como Igaraçu repassar a falta que está faltando em cima dos 70 mil e ficar brigando isso aí judicialmente? A pessoa me falou assim: esquece, isso vai até o fim. Pessoa do judiciário, não foi, entendeu? Eu fui lá pedir isso, porque eu sabia dessa dificuldade que nós estaríamos enfrentando no final do ano. Se fosse mentiroso esse cálculo que nós apresentamos de 300 mil, nós estaríamos fechando o ano tranquilo. E nós íamos passar por mentirosos, porque com 195 da prefeitura e 100 de Igaraçu passou 600 mil reais até agora para o hospital e maternidade. Está faltando 490, porque teve aquele erro no cálculo de 97, que era para ser 105 mil e está sendo 97. E o médico, ele tem que tratar da família dele. Não importa se ele tem carrão, se ele tem carrinho. Eu não estou aqui favorecendo o médico. Ele tem que tratar da família dele, e as prefeituras que contrataram o serviço têm que pagar aquilo que foi contratado. O senhor está falando de prestação de contas. Quando você faz subvenção, você tem que fazer uma prestação de contas no final do ano, apresentar para a prefeitura até o dia 31 de janeiro. Daí ela é passada por uma comissão de 3 funcionários da prefeitura e é enviada para o Tribunal de Contas. Quando você faz um contrato, você só grita. O senhor está falando que não tem prestação de contas, mas você só grita na hora que você sente a falta da quebra desse contrato. Eu contrato um serviço com o senhor de advogado meu, eu tenho uma audiência, eu apareço lá e o senhor está me quebrando um contrato que eu fiz com o senhor. E é isso que está ocorrendo. Tem um contrato da prefeitura da Barra Bonita com pronto-socorro e da prefeitura de Igaraçu com pronto-socorro. Quem está quebrando o contrato chama-se Prefeitura de Igaraçu. E quem está quebrando o contrato com Barra Bonita chama-se Pronto-Socorro Municipal. Exatamente, é isso, exatamente nós conversamos.
Mas não foi isso que eu entendi a hora que você... Não, você entendeu mal, então. O senhor entendeu mal. Que eu falei o seguinte, é o dia do pronto-socorro nesse sentido. O senhor entendeu mal. O Jairo. Exatamente. Agora, vou fazer uma pergunta a você, que até eu queria ser solidário a você, porque você passou, você estava comunicado, lá dentro, e sabe, na brincadeira da saúde. Como que fica até uma nova diretoria assim, no hospital, né? Esse médico, seria você o presidente, e você está pensando seriamente como seria o presidente do lugar. Como que fica o pronto-socorro? Então, eu faço parte da diretoria, eu não vou abandonar o barco, sei que eu corro um grande risco, porque se eu abandonar o barco agora, eu dar uma de malandro e falar assim, vou abandonar o barco, eles vão pôr outro tesoureiro, meu nome sai do cadinho, entendeu? Mas eu não vou fazer isso, que eu não sou covarde. Eu estou simplesmente abandonando essa diretoria do ano que vem, porque eu conversei com o Lucas, conversei com todo o pessoal que eu convidei de boa fé, que eu não senti apoio nenhum do corpo clínico do Hospital e Maternidade na sexta-feira. Ficou eu, o Anésio, que é o administrativo do hospital, o Zé Renato, que não tinha nada a ver com a história, que foi lá como Barra Bonitense, porque a Barra está pagando o plantão em dia, e as funcionárias lá do hospital, correndo atrás de plantão. Não apareceu um médico para falar assim, ô Joãozinho, eu fiquei sabendo que depois que eu saí, que eu precisei vir numa reunião aqui na FUMB, que eu saí por volta das 9h30 e voltei lá às 10h15, que o doutor Francisco havia passado lá para ver um paciente, ele foi saber a situação que estava acontecendo. Me parece que só foi o doutor Francisco que foi lá. Agora, eu vou sentir segurança de ser presidente de uma entidade onde o corpo clínico não está interessado? Trabalho voluntário, eu vou montar uma associação de amigos do São José. Hoje eu recebi mais de 50 telefonemas de pessoas querendo já entrar nessa associação, com CNPJ, tudo regular, e buscar recursos para o Hospital São José de maneira voluntária. Porque eu estava trabalhando de voluntário ali no hospital e não estou vendo apoio de ninguém da área médica. Eu sei que nós estamos devendo para eles, mas quantas vezes uma pessoa tem uma dívida, uma empresa não consegue pagar um funcionário, eles criam aquele movimento, mas tem que deixar uma parte ali de funcionários para cumprir a meta, porque no artigo 70 do código como que fala, do estatuto do hospital, é claro, os médicos do corpo clínico são responsáveis pelo pronto-socorro na falta de pessoas, de médicos no pronto-socorro. E nós não tivemos apoio de ninguém. Acharam até ruim, porque nós tivemos que pagar R$2.000 para um médico, líquido, R$2.000, porque ele fez o plantão para nós no sábado à noite e no domingo à noite. Como eu estava sem médico, desesperado atrás de um médico. Se ele pedisse 5.000, eu ia pedir emprestado para amigos aí da cidade, que eu tenho certeza que iria ajudar, e a gente faria o pagamento para esse médico. Porque o mais importante é não deixar a nossa... Porque eu não conseguia dormir. Pensa que é brincadeira, você ter uma responsabilidade dessa? O presidente do hospital não estava na cidade.